E um outro texto que eu deixei ali também disponível é o que fala sobre a experiência turística a partir do que eles denominam modelo orquestra, né? Então, o que seria esse modelo orquestra? Assim como uma orquestra, né, que a gente tem diferentes instrumentos e que vão criando diferentes camadas de som, em diferentes ritmos, talvez, com diferentes melodias, vão produzindo esse sentido de um fluxo, de uma experiência musical, no caso, né, bastante diferenciada, com diferentes nuances, digamos assim. Né? E esse modelo orquestra ele procuraria, de alguma maneira, decompor, né, esses diferentes elementos da experiência turística, assim, ou da experiência de um visitante, para conseguir, a partir disso, buscar combinar eles, integrar eles de uma maneira mais harmoniosa, digamos assim. Né? Então, né, e aqui um pouco o esquema deles, né, eu tenho esse fluxo, que seria essa melodia, né, dessa experiência turística como um todo, né, por exemplo, um dia, né, agora me lembrei daquele vídeo que a gente comentou, a gente viu em aula, né, sobre o cartão turístico lá, o passe de Singapura, né, então digamos que eu tenho aquela jornada turística ali, e ali eu observar como é que se colocam, né, os diferentes componentes. Então eu tenho um componente sensorial, né, vinculado aos sentidos, né? E em alguns destinos isso vai ser muito importante, outros nem tanto, né? Por exemplo, um destino de natureza isso é muito forte, digamos assim. Componentes afetivos, né? Seja alegria, surpresa, medo, amor, como é que ele tá, como é que ele vai se sentir em relação àquele momento, né? Um componente cognitivo também, né? Essa escolha de pensar, de refletir, de escolher, de compreender. Um componente de comportamento, né? O que as pessoas fazem, quais são as práticas que elas fazem em determinados espaços, né? Enfim, tirar fotos, mandar mensagem, fazer uma caminhada, né? E um comportamento de relações também, né? Como é que são essas relações estão tanto com os provedores de serviço, como com as companhias de viagem, com outros turistas, com os locais, né? E eu me recordo agora, né? Comentando, falando aqui para vocês, da minha pesquisa de mestrado em que eu fiz sobre as Cataratas do Iguaçu, de procurar analisar justamente essa experiência dos visitantes, né, e como é que ocorria aquilo. Então, eu tinha, né, justamente um componente de sentidos muito forte lá, em relação, por exemplo, ao barulho das águas, né, e principalmente em relação a sinestesia, que a gente chama, né, que é o sentido da bruma, enfim, o pessoal se molhava todo com a água, enfim, né, isso do toque, do tato, né, que era algo que trazia essa experiência de ser algo vivenciado em primeira mão, corporeamente, né, esse contato com o espaço, e diferenciavam, por exemplo, de qualquer outra coisa, que tornavam aquilo único, digamos assim. Né? Eu tinha esse componente afetivo ali, estava muito vinculado a uma ideia de medo, muitas vezes, né, das quedas, de chegar próximo, ou pelo volume de água que tinha, né? E o quanto isso variava ao longo da trilha, né? Porque esse medo, ele era um medo, em certo assim, uma dosagem pequena, digamos assim, né? Nisso que a gente chama de sublime, né? Ou seja, eu tenho medo, mas é o fato, mas ao mesmo tempo eu estou numa situação segura, né? Não é um medo de verdade. E isso faz com que eu tenha um sentimento de estar conectado com algo maior do que eu, né? Que é o caso da estética do sublime, né? E alguns outros momentos também de surpresa, dependendo de uma virada, de uma trilha que se descortina uma paisagem diferente, né? Ou um panorama diferente, enfim, né? Eu tinha componentes afetivos também, quando a pessoa, além de toda essa estética das cataratas, né? Mas às vezes parava para ler uma placa informativa sobre o bioma da Mata Atlântica, né? Ou pensava sobre a questão do próprio deslatamento, ou outros elementos vinculados a essa questão da conservação ambiental e da educação ambiental, né? Componentes de comportamento também era muito clássico, assim, né? O quanto aquela trilha como um todo parecia um certo palco, né? Porque os comportamentos eram muito previsíveis, assim, então as pessoas chegavam ali, elas tiravam fotos inicialmente, né? Ou então agrupavam com os amigos para tirar fotos, ou uma apontava para a outra explicando alguma coisa, né? E depois seguiam a trilha, e em cada espaço desses tinha alguns comportamentos já meio que praticamente previstos, assim, né? E ao mesmo tempo quanto isso daria oportunidade, né, de se propor inovações ali, né? E
e o quanto eram raros, assim, muitas vezes, às vezes pareciam até desviantes, né? Algumas coisas poderiam ser comportamentos comuns, assim, na própria experiência dos visitantes, como, por exemplo, alguém sentado escrevendo num diário, né, sobre o que estava sentindo, o que estava questionando ou desenhando as quedas, né? E aí uma crítica desse tipo de visitante, aqueles que te visitam de uma maneira mais rápida, digamos assim, né? Esses caras aí são turistas de massa, eles não veem nada, enfim, né? Não conseguem apreciar a beleza, enfim. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que visitavam de uma maneira rápida, muitas vezes relatavam estar muito contentes, né, por ter estado lá e o quanto aquilo tinha sido especial no dia deles, né? E se a gente for perceber o quanto esses diferentes elementos que eu estou comentando aqui, né, em relação à experiência do Parque Nacional do Iguaçu, né, nos dois lados, o quanto eles se conectam a isso que eu estava falando aqui, né, sobre o que é a experiência turística. Então, o quanto isso se vincula com a bagagem de cada um, a questão da memória, a atenção dos sentidos, né, essa identidade e gosto também, uma maneira como elas vão se vincular, e essa vivência em primeira mão, né, em relação a esses diferentes aspectos. Só queria ver aqui uma outra coisa, né? E o quanto, mesmo dentro dessa experiência, vão se ter diferentes situações, né, dentro desses quadrantes aqui do Paineng-Gil. Né? Então, desde situações passivas, que a pessoa descansa, até situações mais ativas, né? Enfim. E voltando a esse modelo orquestra, então, né? Uma ideia, né, que se traz é como se fosse, se eu pegasse um editor de vídeos, né? Um editor de vídeos aqui eu tenho as diferentes faixas, né? Que são as diferentes tracks, que no caso da orquestra seria como se fosse não sei, aqui o violino, depois o violoncelo, a percussão, o contrabaixo. Então, essas diferentes faixas seriam esses componentes do modelo aqui, né? Comportamento, enfim, sentidos, a gente já comentou, né? E o quanto isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, um editor de vídeos é interessante nesse sentido, né, de eu ver, assim, naquela jornada de experiência do visitante, né, se eu pegar o caso de novo lá do Clássico Singapura, né, aquele vídeo que foi feito, né, com aquelas diferentes pistas, digamos assim, aquelas diferentes faixas, né, e a partir disso ir comentando aqui, ou ir colocando comentários, o que está incluindo em que está acontecendo em cada um daqueles momentos, digamos assim, né, então eu tenho um momento de descanso, eu tenho um momento de surpresa, depois eu tenho um outro momento de valorização, sei lá, romântica, ou de medo, ou de aventura, enfim, né? Como essas diferentes sensações vão se seguindo, né? Dentro desse desenho, né? E ao final é como se eu tivesse esse pequeno filmezinho aqui, né? Desse conjunto. Que é um pouco, né? Esse esqueminha aqui que eles vão colocar, né, em relação ao processo de desenho, né? Eu tenho aqui né, num sentido mais exterior, né, um certo contraste do que eu estou considerando aquela experiência que eu estou analisando e outras, né? E depois eu pensar esses diferentes aspectos aqui em relação aquele fluxo, né? Aquele conjunto, aquele fluxo de sentimentos, enfim, está acontecendo ali, as relações, as companhias que estão se colocando aqui, aos valores que estão vinculados àquela experiência de viagem, né? Os valores pessoais de cada um, né? Ao modo como cada um consegue estabelecer a sua própria jornada e escolher o que quer fazer, né? Enfim, o quanto muitas vezes é frustrante, por exemplo, eu estar no lugar, tá louco para fazer alguma coisa, mas não saber muito bem o que eu tenho de possibilidades ali, eu não consegui chegar em determinado local, né? Então, por algum impedimento, como a língua, como um outro aspecto, então essa questão da autoeficácia, digamos assim, também é um ponto importante, né? E elementos em relação à estética do local, enfim. Então, o quanto no centro disso eu tenho a pessoa, né? Ou seja, que é esse meu visitante, e eu tenho esse conjunto de elementos, então, para procurar de alguma maneira fazer uma reflexão de como é que está acontecendo esse fluxo, né, essa experiência de viagem nesse sentido, e montar como se fosse um esquema assim, né, a partir disso fazer depois
o que se chama de um mapa, né, da jornada do cliente, ou enfim, do visitante, enfim. Né? Aqui o caso do próprio Starbucks, que a gente viu lá, né, naquele começo lá sobre o modelo da economia da experiência, né? E o quanto eles têm um pouco, né, essa ideia de jornada de cada visitante em relação à loja deles e como é que eles vão observando esses diferentes aspectos, né? Então, a partir disso, né, o que seria uma experiência comum e o que seria uma experiência enriquecida, digamos assim, que agregaria valor, né? Então, desde o começo, né, da pessoa entrando na loja, como é que é o ambiente que ela encontra, como é que é o aroma, enfim, como é que é a temperatura, depois, né, a relação que ela tem com o atendente, né, o próprio café, né, como é que é o gosto do café, enfim, as possibilidades que ela tem, né, e então de pensando, né, esses diferentes pontos de contato que o cliente da loja acaba tendo e o quanto cada um desses pontos vai influenciar na construção disso que eles chamam de uma experiência, né, do consumo de café naquela loja, né. Aqui um outro exemplo de um desses mapas, né, de jornada de serviços. Se a gente for ver, isso aqui tem uma influência bastante forte da própria área de TI, né, quando tem o desenho de software, de pensar as diferentes etapas, né, o que vai acontecer em cada uma delas, enfim. Então, eu vou colocar isso aqui em anexo, se vocês quiserem olhar com um pouco mais de calma depois, né, mas eu tenho aqui os diferentes processos, né, então, aqui uma linha de interação, né, em que eu tenho essa interação entre o cliente e o visitante, as ações de cada atendente e aqui as evidências físicas desse meu contato. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui o caso de um evento, né, a pessoa vê um post, um blog, enfim, no Facebook e se aplica, né, se registra para fazer um evento. Aí depois ele recebe uma confirmação, né, uma evidência física e um e-mail de boas-vindas. Depois ele vai para o evento. Bom, no evento, então, ele vai ter a sinalização enfim, de boas-vindas, enfim, né, essa chegada dele. E o que isso tem a ver depois aqui com outros elementos. Depois ele vai receber enfim, aquele kit de boas-vindas, né, enfim, tem todas as diferentes etapas aqui, né, dessa jornada do consumidor, enfim, em relação a esses diferentes tópicos aqui, né? Então, essa questão da evidência física, das reações do atendente, dessa interação entre cliente e atendente, né? E também das ações internas que são precisas, né? Que são necessárias de se fazer para que eu chegue nesse ponto aqui, né? Então, por exemplo, né? Para receber esse e-mail de confirmação, então toda a questão que eu teria que fazer para estabelecer a programação para isso, enfim, né? E o quanto isso pode ser aplicado, então, depois ao turismo, né? Então, alguns pontos que é importante nesse sentido né, nessas metodologias é eu criar, por exemplo, uma persona, né? O que seria uma persona? Seria como se fosse um tipo ideal, imaginar uma pessoa em carne e osso, né, em que eu vou atribuir para ela alguns valores, idade, nome, né, e pensar como que essa pessoa faria a jornada de consumo dela no meu destino, né, pensar essas diferentes fases que eu tenho, então, né, além dessas fases, esses diferentes pontos de contato, então, eu tenho ações que são internas e ações que são externas, e é importante nesse sentido quanto fica evidente aqui essa colaboração dos próprios visitantes, dos turistas, enfim, na criação de valor do destino, né? Diferente daquele modelo inicial lá em que eu tinha aquele conjunto de informações que era colocado simplesmente, né? E o quanto aqui eu tenho essa vontade de estruturação dessa oferta e depois a divulgação já de uma possibilidade de experiência já completa, né? Eu pensar então também, né, em outros elementos como medidas de qualidade em relação a isso, as fricções que podem acontecer nesse processo, né, que vão fazer com que a pessoa desista de visitar ou alguma coisa que pode ser inconveniente, enfim, e os diferentes sentimentos, o humor dela, né, em relação a esse processo como um todo. E aí aqui um exemplo, né, nessa criação de personas, então, né, para eu fazer depois esse meu... Então, imaginar que cada uma delas vai ter uma jornada, digamos assim, diferente aqui, né?
Então, esse cara aqui, aqui no caso, era um exemplo que tratava da visitação da Irlanda, né? Então, eu tinha esse cara que trabalha, ele é um paramédico, enfim, né? Tem 32 anos, interesse que ele tem de correr, mountain bike, yoga, algumas barreiras para visitar o local, né? Ele acredita que é um local caro de se visitar, né? Ele tem um tempo limitado, principalmente porque ele só consegue curtos períodos de folga, né? Ele não conhece a diversidade de atividades outdoor que se oferecem naquele destino que está procurando captá-lo, né? Alguns pontos de interesse digitais que ele tem contato, né? Ou seja, como acessar essa pessoa, né? E enfim, aí então eu tenho, né, essa criação aqui desse perfil, digamos assim, e as implicações que isso vai ter depois, né, para o desenho da experiência. Então, por exemplo, né, o conteúdo que tem um apelo, né, para o John, né, precisa se comunicar de uma maneira, esse conjunto de atividades, né, próximas a aeroportos, e ele gosta de se conectar com a natureza, mas também gosta depois enfim, de postar isso no Instagram, no Facebook, de uma maneira um pouco mais detalhada. Ele trabalha em geral os finais de semana, então tem que ser uma coisa um pouco mais curta. Então, o quanto, não sei se fica evidente, assim, o quanto essa criação desse tipo de perfil nos auxilia depois, né, a criar esses diferentes mapas, né, de jornada de experiência dos visitantes pelo nosso destino, né? E eu vou mostrar aqui para vocês um caso da Eslovênia, que fez um documento, né, com diferentes personas em relação a eles, mas isso vai ficar no próximo vídeo.